you know it or not, yesterday you all were enlightened. But some of you just forgot. Olá pessoal, estou aqui no Vale dos Reis, no Egito, local onde foram enterrados, onde estão as tumbas de dezenas de faraós. E hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com você, inspirada neste local aqui onde eu estou. Eu sei que pode parecer um pouco estranho a gente começar um ano falando do fim dele, mas é isso que eu quero fazer aqui e vou usar a ilustração das crenças, da mitologia do Antigo Egito a respeito da morte, inspirada aqui neste local onde eu estou. Nós entramos em algumas tumbas e são realmente espetáculos de arte. São impressionantes, a gente fica imaginando como aquelas pessoas escavaram a montanha, a rocha, assim, para fazerem essas tumbas e quantos anos levaram para pintar todas aquelas inscrições e para construir as câmaras e aquela tumba enorme, o sarcófago e tudo mais. Eu fiquei pensando, quanto tempo levaram para fazer isso e por que era tão importante? O meu conhecimento sobre o Antigo Egito me diz que para o egípcio, talvez para o faraó, não sei se para todo o povo, mas certamente para o faraó, ele passava a vida se preparando para a morte. Existe aí, de conhecimento da gente, né, o famoso Livro dos Mortos do Antigo Egito, onde havia todas as etapas pelas quais o faraó, a pessoa que morria, deveria passar até chegar ao outro lado da vida, a morte. E eram etapas muito importantes, com testes importantes, né? Ele tinha que atravessar um rio que era dirigido por Sete, o Senhor das profundezas, do escuro, da morte. E ele tinha que chegar ao outro lado da vida e ele era recepcionado por Maat, uma deusa que tinha uma pena, assim como uma coroa. E esta deusa tinha uma balança. De um lado da balança, ela colocava esta pena e do outro lado da balança, o coração daquele que tinha partido. Veja só, se o coração pesasse mais que a pena, quem levava esta alma era Sete, o Deus das profundezas. E se o coração fosse tão leve quanto a pena, ele ia com Maat ao reino dos céus. Então, para o egípcio, era muito importante toda a sua vida para este momento da morte. Ele passava a vida se preparando para isso. Mas afinal, por que é que eu estou falando deste assunto logo no primeiro vídeo do ano? Porque eu estou pensando que a gente deve se preparar para o fim do ano, hoje. Não apenas pensando nos seus projetos, nos seus planos, não é? Vou emagrecer, vou economizar dinheiro, vou mudar de emprego, etc. Mas pensando no seu coração, inspirado aqui por esse local no Egito. Pense no seu coração e imagine que o final do ano é esta morte. Que lá na frente você vai ter que apresentar o seu coração a Maat
e ver se ele é mais pesado ou mais leve que a sua pena. E se a gente conseguir viver o ano todo desta forma, talvez lá no final do ano a gente vá com Ma'at ao reino dos céus. Eu achei isso muito interessante e também penso na própria morte e nessa situação de que os egípcios se preparavam tanto para ela. Eu posso dizer assim de coração para você, eu já tive uma experiência quase morte, já tive outras experiências em meditação com este assunto e hoje eu percebo que eu sou um pouco amiga da morte. Eu acho a morte muito interessante. Eu acho a morte magnífica, porque ela é aquela que leva a minha personalidade, que leva a Kátia, para que eu entenda que eu sou outra coisa. Eu sou aquele que viveu este personagem. Então eu espero que ao chegar o fim do ano e você colocando o seu coração na balança de Ma'at, tenha esta impressão também. Que bom que o ano acabou, porque eu pude ver tudo o que fiz e pude ver que eu nem fui nada daquilo. Eu apenas me preparei para ter mais consciência e ser uma pessoa melhor. E é isso que eu espero para você ao longo deste ano, que você alivie o seu coração. Feliz Ano Novo! E a gente, com este vídeo, abre a nossa série aqui, Egito, viajando pelo mundo. Mais uma vez um beijo, feliz Ano Novo e eu te convido de novo a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação, dê um gostei se você curtiu o vídeo e deixe para mim a sua mensagem de Ano Novo.